Olá, bem-vindos ao nosso canal. Estamos no mês da família, mês do lar, tratando de temas a respeito da família. Hoje, sobre ensinar os filhos, segundo o capítulo Deuteronômio, capítulo 6, não é? E que fala sobre essa tarefa que Deus estabeleceu para os pais em relação aos filhos. Ensinarás a palavra. Essa palavra, quando falamos palavra, é a palavra de Deus. As escrituras sagradas, nós chamamos a Bíblia. Então, aqui no capítulo 6 de Deuteronômio, nós temos o mandamento: ensinarás a teus filhos as escrituras, sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao te deitares e ao levantares. Nós temos isso nos outros escritos da Bíblia. No Salmo 22, nós lemos: sua descendência a ele servirá e anunciará o Senhor às futuras gerações. Então, também no Salmo 145, o Senhor é grande, muito digno de louvor, sua grandeza é insondável. Uma geração a outra fará o louvor de tuas obras, proclamando teus maravilhosos feitos. E assim, então, nós temos os ensinamentos da palavra de Deus, uma tarefa para os pais, e se preocuparem e se dedicarem nessa grande missão. Deuteronômio capítulo 6, então, vou ler aqui do versículo 4 ao versículo 7, inicialmente, diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor. E então Deus está proclamando através de Moisés essa palavra: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Estas são palavras aqui de Deuteronômio capítulo 6. Todo esse capítulo é um capítulo que aborda a respeito da obediência devida à lei do Senhor. Como diz o versículo 2, para temer o Senhor, para guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, e passar isso de pai para filho. E fala até aqui, filho do teu filho, que é o seu neto. E esse cuidado de guardar a palavra de Deus é porque Deus resgatou a Israel do Egito e conquistou essa gente toda para ser o seu povo peculiar, o seu povo santo. Por isso, no versículo 12 diz: cuidado para não te esqueceres do Senhor, que te tirou da terra do Egito e da casa da escravidão. Temerás o Senhor teu Deus, a ele prestarás culto, diz o verso 13. E no futuro, fala o verso 20, quando teu filho te perguntar o que significam esses testemunhos, estatutos, então Deus orienta através de Moisés, versículo 21, responderás a teu filho: éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. E diante dos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e contra toda a sua casa. Isso no mundo inteiro é conhecida essa história. E diz o verso 23, e nos tirou de lá para nos estabelecer e nos dar a terra que nos havia prometido a nossos pais com juramento. E então diz o verso 24, o Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses estatutos, que temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso bem e em todo o tempo, para que ele nos preservasse em vida como estamos hoje. Por isso, devemos ensinar a palavra de geração em geração, porque o Senhor é o único Deus, o Senhor é o único Senhor vivo, Deus verdadeiro. Devemos amá-lo, como diz o verso 5. Esse foi um mandamento que Jesus respondeu àquele homem que perguntou qual é o primeiro mandamento. Falou, esse aqui, versículo 5. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças.
Semana passada, assisti um vídeo do rabino Yitzhak Amon, legendado em português. Ele fala em hebraico, ele está numa sinagoga no Canadá. Esse vídeo, pelo que eu procurei em outros locais onde ele está compartilhado, é de janeiro de 2015. E esse rabino fala sobre a existência de Deus. Ele estava respondendo uma pergunta que um judeu cético, que não estava seguindo a religião, ele perguntou: onde estava Deus quando Hitler fez o Holocausto? Deixa eu falar um pouquinho, fui procurar sobre esse Rabi Amon. Ele é um dos mais sábios e mais destacados entre os rabinos judeus da atualidade. Ele é admirado por várias congregações, sinagogas judaicas, inclusive pelo rabino-chefe Rabi Ovadia Yosef, muito conhecido no mundo judeu. E ele respondendo essa pergunta, onde estava Deus quando Hitler fez o Holocausto, ele faz uma exposição a partir do capítulo 28 de Deuteronômio, que tem como lembrança esse capítulo 6 que li, esses versículos há alguns instantes, sobre amar o Senhor, sobre obedecer todos os seus mandamentos. Então, lendo o capítulo 28 de Deuteronômio, ele faz uma exposição detalhada de muitos desses textos e versículos, e ele fala, começando o capítulo 28, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. E ele vai lendo sobre todas as bênçãos que Deus prometeu quando o povo fosse temente e obediente. Porém, no versículo 45 em diante, ele começa a falar sobre as maldições. Então ele destaca: e todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos que te tem ordenado. No versículo 47, ele destacou com bastante ênfase: porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Essa é uma coisa que geralmente acontece. As pessoas se lembram de Deus quando estão em dificuldades, fazem promessas, fazem votos, e depois, quando está tudo bem, se tornam ricas, prósperas e têm abundância de tudo, começam a se esquecer de Deus e deixam de servir ao Senhor. Então ele destacava, começando a responder onde estava Deus no holocausto: olha, porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração. E então ele aponta para o verso 49, o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como águia, e ele ia explicando sobre os símbolos do nazismo, e que tinham a ver com toda essa profecia aqui. E durante aquele cerco, durante aquela guerra, ele lembrou: olha, comerás o fruto do teu ventre, diz o verso 53, a carne de teus filhos, tuas filhas no cerco, por causa do aperto com que teus inimigos te apertarão. Nós sabemos como foi horrível aquele cerco, né? E o holocausto com todas as suas consequências. Ele aponta de novo, Deuteronômio 28, 58. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus. Então o Senhor fará espantosas as tuas pragas, e as pragas de tua descendência, grandes e permanentes pragas, e enfermidades malignas e duradouras. E nós estamos agora vivendo uma pandemia da Covid-19, esse coronavírus, uma enfermidade maligna, uma praga permanente, já passa de 2 meses e nós ainda estamos aí lutando contra essa enfermidade. Então Deus falou isso contra o seu povo naquele tempo. E o Rabino Amon está apontando para isso como a resposta à pergunta do cético a respeito do Holocausto.
Então, esse capítulo 28, ele fala de tudo isso em detalhes. Você pode depois examinar esse capítulo, mas eu achei interessante como ele destacou. E como é um rabino, né, como ele é um mestre, ele é um judeu, e falando a respeito do seu próprio povo, e respondendo essa pergunta do holocausto, se fosse eu, um outro pregador da palavra, muitos iriam dizer, não, você está falando isso porque você não é judeu. Mas ele é um judeu, conhecedor da história e conhecedor das escrituras, do Velho Testamento. Eu até comentei num daqueles onde está hospedado lá no YouTube, né? Falei, olha, mas precisaria também iluminar esses judeus a compreender Romanos e a carta aos Hebreus no Novo Testamento, para ter uma iluminação não só a respeito da história do Holocausto, mas a respeito de Cristo, que Cristo já veio para salvar o judeu e o grego, e todos nós. Então, ele apontando para o verso 47, dizendo, não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração pela abundância de tudo. Então, ele destaca, ouça bem, não está escrito apenas ferir os mandamentos grandes da Torá. Então, ele vai apontando todos os mandamentos que o povo deveria observar, e deixou de observar, e ele fala os resultados da guerra, porque não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus. Então, é o que está no versículo 45 do capítulo 28. O que ele está, então, dizendo? Olha, isso está escrito neste capítulo. Agora, disse ele, quero mostrar algo surpreendente no capítulo 31 do livro de Deuteronômio. Vocês sabem que hoje existem revelações de códigos na Torá. Torá é a lei de Deus. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. Então ele está expondo Deuteronômio. E ele diz assim, existem revelações de códigos na Torá que revelam coisas escondidas pelas palavras escritas de forma tão sofisticada, que não pode ser, ele diz, que não pode ser que essa Torá foi escrita por pessoas de carne e osso, pois uma pessoa não consegue codificar na Torá coisas que ainda não aconteceram, pois ela não sabe de antemão o que deve acontecer. E quem sabe o que acontecerá 3.300 anos antes com precisão? E como vai haver guerra? E como serão seus detalhes? Então ele aponta, este é o caminho. E então ele diz, em código de pulos de 49 a 50 letras na Torá, aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículos 16, 17 e 18. Ele, então, começa a expor esse código encontrado no capítulo 31, versículos 16, 17 e 18. E ele diz, no versículo 16, disse o Senhor a Moisés, estás para dormir com teus pais. Então ele lembra, isso foi há 3.300 anos atrás. E ele diz, versículo 16, e este povo se levantará e prostituir-se-á, indo após os deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, e me deixará e anulará a minha aliança que tenho feito com ele. Então ele lembra, o holocausto foi na Alemanha. Então eles foram para este meio, para a Alemanha. E ele diz que na época do holocausto, a assimilação dos judeus na Alemanha chegou a 60%. A assimilação que ele fala quer dizer, o proselitismo se tornou um povo que perdeu a sua identidade, adotou os deuses da terra onde estava, as coisas do mundo, e ele diz que essa assimilação de 60%, que foi o epicurismo e a erudição, atingiu fortemente os judeus na Alemanha. Epicurismo é a doutrina do filósofo filósofo grego Epicuro, que concebia a materialidade, ser uma questão de materialismo, era uma busca indiferente diante da morte, uma ética que identificava o bem aos prazeres moderados, espirituais, pelo crivo da reflexão, ou pela sabedoria, né, pela erudição. É o que o Rabino Amon está falando aqui. Eles se tornaram epicuristas, alegavam erudição, ter um conhecimento.
Então, ele diz, versículo 17, assim se acenderá minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, esconderei o meu rosto dele para que seja devorado. Onde estava Deus no holocausto? Ele havia retirado, escondido o seu rosto para que o povo fosse devorado. E verso 17, dirá naquele dia, não me alcançaram estes males porque o meu Deus não está no meio de mim? De fato, Deus havia se retirado do meio do seu povo. Então o Rabino Amon diz, perguntaram onde estava o Senhor durante o holocausto? Ele responde, eu tinha escondido o rosto para não ver o mal. E então ele começa a apontar para o código. Versículo 16, 17 e 18. Ele fala, disse o Senhor a Moisés, da letra rei de Moisés, contem 49 letras. A letra 50 é Shin. Contem 49. Então ele vai fazendo isso. A gente não precisa entrar em detalhes aqui no hebraico, depois vou deixar a descrição deste vídeo aqui, e você pode entrar lá e assistir, e como ele conta detalhadamente isso, mostrando as letras. Mas o que ele conclui? Contando de 49 letras, a 50ª letra, então, forma a palavra Shoah no hebraico. A palavra Shoah no hebraico significa holocausto. Então ele demonstrou que havia um código secreto, no capítulo 31 aqui, versículos 16, 17 e 18, apontando para o holocausto. Por isso ele diz, ninguém poderia fazer esse código, a não ser Deus Supremo, vendo isso 3.300 anos antes de acontecer. E ele diz, no versículo 31, no capítulo 31, versículo 19, o próximo versículo, ele diz, escrevei este cântico e ensinai-o aos filhos, por testemunha contra os filhos de Israel. Então, ele demonstra que esse cântico, ele foi aprendido, ele foi decorado pelos pais, ensinados aos filhos, está na Sagrada Torá, foi codificado dentro desse cântico, isso fazia parte do cântico, eles cantavam, e isso de 3.300 anos, isso foi aprendido. E era o testemunho contra o povo judeu durante o Holocausto, contra o povo de Deus após o Holocausto. E esse rabino está dizendo isso, ele é um judeu falando a respeito do Holocausto, falando a respeito da história. Então ele diz que a assimilação dos judeus hoje na América é mais alta do que no tempo da Alemanha, nos dias do Holocausto, que foi 60%. Ele fala, chega a 75%. E ele diz que na Europa ainda é maior. E ele fala que no Holocausto, depois do Holocausto, eles eram 18 milhões de judeus. E agora, depois de 50 anos, são 15 milhões. Quer dizer que ele fala, a assimilação atingiu sem cessar o povo judeu no mundo. Por quê? A conclusão que ele traz é que eles deixaram de ensinar a palavra de Deus de geração em geração. Eles começaram a assimilar o mundo, a assimilar os deuses do mundo. E então eles se esqueceram do Senhor, que os tirou do Egito, depois de 10 pragas, que mostrou todo o poder de Deus, que Deus é Senhor sobre a terra, sobre o ar, sobre as águas e sobre todo o universo, com a demonstração de todas aquelas pragas. E passando pelo mar vermelho, em pé enxuto, quando o mar se abriu. E durante aqueles 40 anos no deserto, mostrando que ele podia sustentar com o pão e dar a água na hora da necessidade. Mas depois, passado o tempo, eles esqueceram. Eles deixaram de servir com alegria e bondade de coração ao Senhor. Por isso o mandamento diz para, ó Israel, ouve, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E era um mandamento que eles não poderiam esquecer. E se esquecendo, começaram a servir a Deus sem alegria, sem bondade de coração, embora frequentasse a sinagoga, mas o coração deles estava no mundo. Como anda a sua alegria e a sua bondade?
Você agora, nós devemos refletir. Como é que anda a nossa bondade, nossa alegria? Verso 47 do capítulo 28 diz: porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração. Será que a sua alegria e bondade está para com o Senhor, mais para com o Senhor seu Deus, ou para com seu sonho de consumo neste mundo? Como anda a sua alegria e bondade? Mais para com o Senhor seu Deus, ou para com o seu time do coração? Nada de errado, todo mundo pode ter um time, pode ter um sonho de consumo, mas nunca que isso esteja no lugar de Deus, ao ponto de esquecer de servir a Deus com bondade, com alegria. Sua alegria e bondade está mais para com o Senhor seu Deus ou para com a casa dos seus sonhos? Está mais para com o Senhor seu Deus, com a alegria, ofertando dízimos, ou para com as suas compras online ou no shopping? Está a sua alegria e bondade mais para com o Senhor seu Deus ou para com suas amizades mundanas? Sua alegria e bondade está mais para com o Senhor seu Deus ou para com seu amor maior, com os terceiros, os amigos, os companheiros deste mundo? Está assimilando a palavra de Deus ou está assimilando as palavras do mundo, dos deuses desse mundo? Lembra que Deus não é só um ídolo feito de ouro ou de gesso, mas pode ser o dinheiro, pode ser os prazeres, pode ser as companhias deste mundo. Seu filho sabe, seu filho vê se o seu amor, a sua bondade, a sua alegria está mais para com o Senhor ou para com as coisas do mundo, ou os deuses deste mundo. Os filhos sabem distinguir. Quanto mais o Senhor sabe muito mais. Ele vê o nosso coração e ele sabe onde está o nosso coração. Por isso devemos guardar com cuidado, como diz Deuteronômio 6, os mandamentos do Senhor. E ele espera que nós façamos o que é justo, o que é bom, para viver bem, como diz lá no capítulo 6. E 1 João, capítulo 5 do Novo Testamento, diz assim, quero ler esses versículos: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, para nós cristãos, que além de conhecer essa história do Velho Testamento, Deuteronômio 6, Deuteronômio 28, capítulo 31, nós temos o conhecimento de que Jesus já veio, o Salvador, o Messias. E agora nós aprendemos que os seus mandamentos não são pesados. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E ele nos ajuda a viver cada dia, guardando os seus mandamentos, isso é, amando o Senhor como nosso único Deus, amando o Senhor com todo o nosso coração, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele nos ama, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, e Ele nos chamou por uma vida maravilhosa, uma vida de alegria e de bondade, andando com Jesus. Então, nós temos o amor de Deus, e guardar os seus mandamentos é uma prova disso. E que nós somos nascidos de Deus. Então nós vencemos o mundo. Nós vencemos com a nossa fé no Filho de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso amamos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças. E é isso que nós devemos ensinar aos nossos filhos, ensinar aos nossos netos. Nós devemos fazer isso. Ensinar aos filhos as Escrituras Sagradas, ensinar a palavra de Deus, sentado em nossa casa, andando pelo caminho, ao nos deitarmos, ao nos levantarmos no dia a dia da nossa vida, para que eles nunca se esqueçam que o Senhor é o único Senhor, que não devemos deixar de servir o Senhor com bondade e com alegria, com o nosso coração todo voltado a Ele.
com todas as nossas forças, com toda a nossa alma. Que Deus nos abençoe e que nunca jamais venhamos assimilar o mundo, deixando e esquecendo do Senhor. Ao contrário, que nós estejamos ensinando essa nossa geração e que essa nossa geração ensine a próxima geração, para que não venha a experimentar sofrimento, pragas, pestes terríveis que Deus pode mandar. Deus mandou para o seu próprio povo judeu, que foi o Holocausto, que ninguém despreza. Todo mundo sabe o que foi aquilo para o povo judeu. E agora nós estamos sofrendo com essa praga, coronavírus. Será que Deus está chamando o mundo a um arrependimento? Esqueceram do Senhor? Deixaram de amar o Senhor de todo o coração? Será que estamos deixando de ensinar nossos filhos, a próxima geração? Nós devemos nos preocupar com isso. E cada um fazer a sua parte. Vamos fazer, cada um de nós, a nossa parte. Ensinar os filhos, contribuir no ensinamento dos netos, para que a próxima geração continue servindo ao Senhor com alegria e com bondade de coração. Que Deus nos abençoe. Amém.